Nesse vídeo eu vou te ensinar como uma imagem de ressonância magnética é formada. Inicialmente, eu preciso que você entenda que em ressonância nós temos três gradientes: o gradiente Z, o gradiente X e o gradiente Y. Esses três fundamentos são essenciais para eu entender como uma imagem é formada em ressonância. Partindo do ponto que eu queira formar uma imagem no plano axial. Se assim for, eu quiser fazer uma imagem no plano axial ou transversal, eu vou me valer do eixo Z. O eixo Z no sistema de ressonância é responsável pelas imagens axiais ou transversais. E os dois eixos, o X e o Y, que estão perpendiculares ao eixo Z, serão responsáveis pela formação da imagem. Esse é o primeiro conceito que eu preciso compreender. Uma vez escolhido o meu plano anatômico de imagem a ser formada, o meu sistema de ressonância ele vai emitir uma radiofrequência específica a uma frequência que seja igual, idêntica à frequência de precessão do núcleo de hidrogênio, que é um núcleo ativo na ressonância magnética. Logo depois desse pulso de 90 graus, há um intervalo de tempo para a aplicação do pulso de 180 graus. Nesse intervalo, entre o pulso de 90 graus e o pulso de 180 graus, o meu gradiente que codifica, faz a codificação da fase, ele é ligado e ele capta a posição na fase específica logo depois do pulso de 90 graus, nessa amostragem, no decorrer do plano Z, do eixo Z ou do gradiente Z, para a formação de uma linha, de uma imagem no plano transversal. Então, só para compreender, tem um pulso de 90 graus e logo depois tem um de 180. E nesse meio, nesse intervalo, o gradiente que decodifica as fases dos spins dos hidrogênios naquele momento, ele é ligado e guarda essa informação. Logo depois do pulso de 180 graus, para recuperar essas fases que estão sendo perdidas pela queda livre da indução, o núcleo recebe energia, mas a tendência desse núcleo é liberar essa energia. E ao liberar essa energia, ele vai voltar à condição natural dele. Para que isso não aconteça, o equipamento vai emitir uma nova radiofrequência para que ele propositalmente seja deslocado para a posição logo depois do pulso de 90 graus que ele adquiriu. E nesse momento o equipamento espera uma resposta dessa amostragem de hidrogênio que recebeu o pulso de 180 graus. Quando o gradiente que decodifica as frequências de toda essa amostragem de hidrogênio, ele é ligado, na hora que a amostragem responde com um sinal, que é o sinal oriundo do hidrogênio para a formação da imagem, lembre que a fase já foi codificada no intervalo entre os dois pulsos. Depois do pulso de 180, nós esperamos o sinal, e na hora que o sinal vai ser produzido, o gradiente que decodifica as frequências ele é ligado. E nesse momento que ele é ligado, ele decodifica toda essa mesma amostragem, só que agora pelas frequências. Todos esses dados coletados, eles passam por dentro de uma transformada de Fourier. Essa transformada de Fourier, ele converte pulso elétrico em imagem dentro de uma matriz de tons de cinza. Então, a nossa imagem em ressonância, ela é basicamente dentro de uma sequência spin-echo, uma sequência bem tradicional em ressonância magnética, ela é formada desse jeito.
Os gradientes decodificam as fases num primeiro momento e decodificam as suas frequências. E todas essas informações de fase e frequência vão preenchendo uma matriz de linhas e colunas. E no final de todo esse processo físico, por um sistema computacional que é a transformada de Fourier, é apresentado para mim dentro de um monitor uma imagem de ressonância magnética. Então, o princípio de formação de imagem na ressonância, ele segue essa linha de raciocínio, né? Então, dentro dessa formação, eu tenho alguns parâmetros que faz com que a minha formação de imagem, ela seja mais acelerada ou ela demore um pouco mais. Depende muito do que eu quero fazer. Depende da quantidade de cortes que eu quero fazer, se eu quero 20 cortes, se eu quero 30, 40 cortes, 55 cortes, não importa. A quantidade de imagens, de fatiamento que eu quero naquela estrutura, vai ser diretamente proporcional ao tempo de aquisição. E lembrando que para uma imagem ficar completa, para ela ser concluída, para ficar uma imagem do encéfalo, do crânio, por exemplo, para ela ficar naquele quadrante que é apresentado no monitor, cada linha é preenchida no decorrer do tempo. O equipamento faz a primeira linha da primeira imagem, a segunda linha da segunda imagem, a terceira linha da primeira imagem, tudo isso da primeira imagem. A primeira linha da primeira imagem, segunda linha. Então, por exemplo, se eu uso uma matriz de 256 linhas por 256 colunas, então o equipamento, quando ele está em funcionamento, ele vai estar fazendo esse processo dos gradientes, decodificando fases e frequências para preencher o espaço do meu plano anatômico no eixo Z, que é do exemplo que eu estou colocando aqui, pressupondo que seja uma imagem no plano axial. Então, essa minha imagem no plano axial, ela vai ser capturada, ela vai ser formada, baseada em fase e frequência, pelos gradientes decodificadores de fase e frequência. E isso vai acontecer 256 vezes, tanto para linhas quanto para colunas. E no final de todo esse processo, eu vou ter uma imagem formada pela transformada de Fourier. É assim que uma imagem é formada em ressonância. Qualquer dúvida que você tiver, deixe na descrição, nos comentários, e eu terei a maior satisfação em tirar a sua dúvida. Um abraço.